Está começando mais um Papo 20, o programa que acontece no ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui, nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico, apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje, nós estamos recebendo a ilustre presença da doutora Raquel Freire, que é nutricionista. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Marcos. É um enorme prazer estar aqui. Estou muito honrada por esse convite. Maravilha. Tenho certeza que vai ser um episódio excepcional. A gente estava conversando aqui antes. Vai trazer bastante iluminação aqui para o conhecimento do nosso podcast. Bom, aproveito o ensejo da nossa introdução para lembrar você de curtir e compartilhar este e os demais episódios com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Lembro ainda que este e todos os demais episódios do nosso podcast são gravados no espaço da 20 Medical Offices, que é um cowork voltado para profissionais da área da saúde na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ou seja, profissionais como nutricionistas, médicos, psicólogos e que porventura estejam procurando um local para atender que agregue a qualidade do seu atendimento, considere a 20 Medical Offices como uma opção. Se você estiver interessado, por favor, confira no Instagram pelo @20medicaloffices as fotos do nosso ambiente. E se você quiser marcar uma visita, será um prazer recebê-lo. O Instagram da 20 Medical Offices é @20medicaloffices. Lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Se você tiver o interesse ainda de seguir o Instagram do Papo 20, você pode seguir pelo @Papo20. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20 Medical Office e o meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. O Instagram da nossa estimadíssima convidada, a doutora Raquel Freire, é @DRA de doutora, Raquel, só que aí tem uma curiosidade, é Raquel com CH, tipo Rachel, international, hein? DRA.Raquel Freire, Raquel com CH, DRA.Raquel Freire, vai estar aparecendo aqui em algum lugar da tela para você acessar. Seja bem-vinda, doutora. Nós temos já todo um rito aqui que a gente está acostumado a fazer, a gente vai dar uma lidinha no seu currículo e vamos começar a nossa conversa, beleza? Doutora Raquel Freire é mineira, nutricionista, mestre em ciência de alimentos pela UFMG, é doutora em bioquímica e imunologia pela UFMG, tem pós-doutorado em Harvard, brinca? É professora de nutrologia médica em pós-graduação, professora da Universidade de Pavia, na Itália, e ainda professora da Academia do Dragão, em Portugal. Gente, que currículo é esse, hein? Pelo amor de Deus, parabéns. Muito obrigada. Seja bem-vinda. A gente tem sempre aqui a ideia de aproximar os profissionais que a gente recebe para que as pessoas entendam que, apesar de um currículo excepcional como esse aqui, você também é gente como a gente, não é verdade? Com certeza. Então, para aproximar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a sua história, de onde você veio, por que nutrição, conta pra gente como foi parar lá em Harvard. Bom, é uma longa história, né? São muitos anos. Então, eu sou de Belo Horizonte, mineira como você, e eu fui fazer nutrição, é curioso que poucas pessoas perguntam isso pra gente, né? A gente tem pouca oportunidade de contar a história, mas eu fui uma criança obesa. Então, acredito muito que existe hoje, a gente sabe, uma tendência genética, né? Mas também muito da forma como fui criada pela minha família e a gente sempre gostou muito de festas com comidas, enfim. E eu tive obesidade infantil. Então, por volta ali de 12 e 13 anos, não me lembro bem, foi quando meus pais, muito preocupados, começaram a buscar, né, tratamentos. Eu cheguei a ir nutricionistas nessa época. E quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, por conta própria, eu resolvi que não era aquela pessoa que eu queria ser. E eu emagreci cerca ali de 20 quilos nessa época, na raça. E foi bem nessa época, né, em que a gente estava ali procurando o que fazer no vestibular. Eu venho de uma família na área da saúde. A minha mãe é psicóloga, o meu pai é médico homeopata em Belo Horizonte. E então eu falei, quero fazer nutrição, né? Então começou muito por isso, pela minha história, por eu ter essa vontade de aprender mais, de mudar os hábitos alimentares. E eu falo que eu faço dieta desde então, né? E eu acho isso interessante porque eu falo muito isso com os meus pacientes.
que eu entendo, né? Como hoje eu trabalho muito com emagrecimento, com obesidade grave. Eu trabalhei muitos anos no Hospital das Clínicas da UFMG, no grupo de obesidade bariátrica. Então, vou falar que 99% das pessoas que estão ali, elas têm alguma história com alimentação, com peso, e eu tenho isso desde sempre, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que busco muito o estilo de vida, alimentação saudável, exercício físico, não como um clichê por ser desta área, por ser profissional, mas isso é algo que é muito importante para mim, dada essa minha história, né? Então, eu fiz nutrição por causa disso e acho que hoje uma das minhas missões dentro da nutrição é poder ajudar pessoas, né? E eu entendo muito bem as dificuldades que as pessoas têm com a alimentação, que não é fácil, e eu brinco muito com os meus pacientes, assim, que é como se a gente tivesse aquela ideia de anjinho e capetinha, né? Então todo mundo tem um gordinho e um magrinho. E eu falo assim que eu tenho 15 gordinhos aqui do meu lado. E geralmente o gordinho tem uns argumentos tem muito bons, argumento, né? tem muita coisa. E hoje, para mim, é sempre uma conquista conseguir manter o meu peso, né? Que eu mantenho a duras penas desde então. Mas eu acho que a minha missão dentro da nutrição é muito essa, assim, de entender os pacientes e conseguir ajudá-los, né? Isso é bom porque aproxima. E assim, às vezes a gente tem aquele ideário que o nutricionista é aquela pessoa magérrima, né, que vai me passar um monte de cardápio e que, pronto, ela não faz ideia do esforço que eu faço porque ela é magríssima, magérrima, não tem tendência de engordar e fica me passando esse monte de dieta louca. E por você ter essa vivência já com o histórico de obesidade, aproxima, né? Importante, se eu conseguir, porque você não conseguiria. Exatamente, né? E eu entendo as dificuldades, né? Porque muitas vezes as pessoas que são magras desde sempre, né? Vamos colocar assim, que não tem tendência a ganhar peso. Fala assim, existe o talento e o esforço, né? Então tem pessoas que têm talento nesse sentido, né? Não precisa muito esforço para se manter magro, mas tem as pessoas que dependem ali de um esforço grande, né? Então eu acho que é entender que esse caminho não é fácil, mas é possível. Acho que é essa que eu deixo ali como principal recado. Mas e essa escalada, assim? Poxa, como você foi parar em Harvard, menina? Então, longa história, né? Essa é a minha história, né? Como eu comecei na nutrição. E logo no início da faculdade, a gente faz bioquímica e eu me apaixonei por bioquímica. Então, logo depois, eu fui ser monitora de bioquímica. E ali, meio que sem querer, eu comecei a ajudar muita gente e fiquei 2 anos como monitora de bioquímica e as pessoas começaram espontaneamente a vir atrás de mim e eu comecei a dar muita aula particular nessa época e aí, de repente, estava dando aula para educação física, para fisioterapia, para diversos alunos ali dentro da faculdade. E aí eu me formei com a certeza de que eu queria atuar na clínica, principalmente tratando reeducação alimentar e obesidade, e que eu queria ser professora. Então, essa também foi minha segunda paixão. E aí eu comecei a trilhar este caminho de que, para ser professora, eu precisava fazer pelo menos um mestrado e um doutorado. Então, eu fui fazer mestrado em Ciências de Alimentos na UFMG. No meu mestrado, eu trabalhei basicamente com obesidade grave. Foi quando eu fui para o Hospital das Clínicas. Então, eu desenvolvi a minha pesquisa de mestrado com os pacientes de cirurgia bariátrica. Era para eu ficar 2 anos, eu me apaixonei por esses pacientes. Acabei ficando 7 anos no Hospital das Clínicas, trabalhando voluntariamente, atendendo os pacientes pré- e pós-operatório, porque realmente eu criei um vínculo muito grande com esses pacientes. O meu mestrado foi em reaquisição de peso pós-cirurgia bariátrica, um artigo super citado até hoje, curiosamente. E aí, quando eu acabei meu mestrado, eu decidi fazer doutorado. Então, nessa época, entre o mestrado e o doutorado, eu fui dar aula, dei aula na graduação de nutrição, de enfermagem, enfim. E aí eu falei, não, preciso fazer meu doutorado, que é esse o meu objetivo. No meu doutorado, eu fui trabalhar num laboratório com a professora Jaqueline Álvares Leite. Até hoje a gente fala que ela é minha mãe científica, é uma pessoa muito querida. E eu tive a grande oportunidade de estudar o glúten dentro do meu projeto de doutorado. Então, isso nós estamos falando ali em 2014,
por ali, quando eu entrei no 2012, quando eu comecei meu doutorado. E foi uma época que o glúten ele estava super falado na mídia, né? Não sei se você lembra dessa época, mas todo mundo fazia dieta sem glúten. Foi assunto, inclusive, do Globo Repórter, que eu tive o grande prazer de participar, inclusive, nessa época. Então, surgiu essa oportunidade. E a Jaqueline virou para mim e falou: Raquel, você quer fazer um projeto com glúten? Falei: que isso, Jaque? Tem um monte de coisas na literatura, eu acho que isso não representaria um projeto inédito para a gente trabalhar. Ela falou: semana que vem a gente faz uma reunião, vai estudar o que tem na literatura sobre glúten e obesidade. E aí eu comecei a ler, estudar e vi que realmente não tinha, por incrível que pareça, né? A gente tinha muito artigo sobre o glúten dentro de inflamação, de doença celíaca, principalmente, mas estudos científicos bem controlados, bem feitos, que olhassem o glúten na obesidade, não tinha. O que tinha era o livro de um cardiologista americano, Da Barriga de Trigo. E esse livro, sem nenhum tipo de ciência, né, um livro do médico, que empírico totalmente, né, que ele fala de relatos de caso de pacientes dele e como que ele acreditava que o glúten causava obesidade, mas não era embasado por estudos bem controlados. E foi aí que eu comecei a estudar glúten. Fiz todo o meu projeto, né, 4, 5 anos de doutorado, e estudando especificamente o glúten na obesidade. Depois, se você quiser, a gente fala sobre os resultados disso. Sobre isso. Mas, então, eu passei 4 anos lendo artigos de um professor de Harvard chamado Alessio Fasano. Ele é italiano e ele é o papa do glúten no mundo. Então, ele que primeiramente descreveu a doença hoje chamada sensibilidade ao glúten não celíaca, ele foi o professor que descobriu a zonulina, não vamos falar de coisa tão técnica aqui, mas que é uma proteína... Eu queria depois falar sobre essa sensibilidade ao glúten não celíaca. Isso nós vamos ter que falar sobre depois. Chegaremos lá. Mas o Fasano, ele é um dos pioneiros do estudo do glúten dentro da doença celíaca no mundo. Se você pesquisar glúten no Google, você vai encontrar o nome dele certamente. Então, quando eu estava para acabar meu doutorado, a Jaqueline, né, minha orientadora, um dia me chamou na sala dela, senta aqui e falou: vamos fazer seu pós-doutorado nos Estados Unidos. E isso nunca tinha cruzado a minha cabeça. E aí eu falei: que isso, Jaque? Ela falou assim: pensa aí com quem você quer fazer o seu pós-doutorado, que a gente vai pensar. Aí eu falei: olha, desculpa, mas eu queria fazer com o Fasano, só que ele é professor de Harvard, Jaque, acho que não vai rolar. Aí ela falou assim: manda um e-mail para ele. Aí eu falei: não, deixa que eu mando, vai ficar mais sofisticado se eu mandar. Se ele nunca responder a gente, tudo bem, a gente vai correr atrás de outras opções. Bom, foi que 2 dias depois ele respondeu e disse: se ela vier aqui nos Estados Unidos me conhecer, para a gente conversar, eu posso considerar, né, aceitá-la num pós-doutorado. E aí, por coincidência, teria um congresso em Washington, né, uns 4 meses ali para frente, e a Jaque falou assim: escreve um abstract, se for aprovado no congresso, eu e você vai lá conversar com o Fasano. E eu falo às vezes até me emociono falar disso, né, porque foi um grande sonho realizado e uma vida muito encaixadinha que deu certo. Então, eu fui, meu abstract foi aprovado, a gente foi para o congresso. Eu fui para Boston conhecê-lo, cheguei num dia de neve lá, sem bota de neve, passei um aperto naquela cidade, fui conhecer o laboratório dele e saí de lá com a carta de aceite dele. E aí entrei com um processo aqui no Brasil, que aí eu precisava de uma bolsa, que ele me aceitou, mas ele não ia me bancar. Então eu consegui... Se você quiser, você vem. E aí eu consegui o Ciências Sem Fronteiras na época, né, que era... O Brasil tinha várias bolsas. Eu consegui e tudo deu certo. E aí eu fui para os Estados Unidos para ficar 1 ano trabalhando com ele, com esse meu projeto de glúten e obesidade. Bom, para finalizar a história, eu ia voltar 1 ano depois, porque eu só tinha 1 ano de bolsa. O Brasil não estava renovando bolsas, então não conseguiria ficar. E aí ele me chamou na sala dele um dia e falou: Rachel, lá eles me chamam de Rachel, você quer ficar? Aí eu falei: não tem bolsa, o Brasil não está com possibilidades de renovação. Ele: que pena.
Falei, pois é, tudo bem. 2 semanas depois ele me chama e falou, eu consegui uma bolsa para você. Você pode ficar quanto tempo você quiser. E aí eu acabei ficando 3 anos, completei 4 anos de pós-doutorado, fiz outros trabalhos muito legais lá. Trabalhei com modelos de organoides intestinais, que é um breakthrough da ciência atual. E depois voltei para o Brasil, já também aliando um pouco da minha vida pessoal. E eu casei com um brasileiro que também estava fazendo doutorado no MIT na mesma época que eu. A gente voltou para o Brasil e cá estou em São José dos Campos. Só que mora crânio nessa casa, hein? Vocês conversam em português? Sim, a gente conversa em português. Poxa, caramba, então, que essa é a minha história. Hein? Como eu fui parar em Harvard, foi tudo uma... mérito, né? Claro, mas eu também acredito muito que era para ser dessa maneira e tudo deu muito certo. Foi uma grande alegria. Como é que é quando a sorte encontra a competência, coisas maravilhosas acontecem. Basicamente é isso. Exatamente. Excepcional, muito bom mesmo. A gente estava conversando aqui antes, parabéns pela sua história, maravilhosa, excepcional. E que bom que você está aqui para a gente poder divulgar essa parte também, né? Porque conhecimento dá para ver que você tem muito, mas é bom que as pessoas saibam também, né? A gente estava conversando antes e você falou para mim que uma das coisas que você fazia bastante em Belo Horizonte, quando você estava por lá, mas que agora que você está em São José, está para engrenar, que é uma das coisas que você mais curte fazer, que é o manejo de pessoas que estão em processo de cirurgia bariátrica. Sim. Esse manejo, vamos chamar assim, se tiver algum outro nome, por favor, insira. Mas isso é o preparo para a cirurgia, é o pós-cirúrgico, é o quê? É o conjunto, né? Acho que, infelizmente, hoje a maior parte das pessoas procuram depois que já operaram, né? E aí, às vezes, agora não está dando certo, eu já operei, me atende amanhã que eu preciso saber o que fazer. Mas a maneira, vamos dizer, correta, né? O melhor caminho seria já começar esse acompanhamento pré-operatório. Algumas pessoas fogem porque elas, já passei em nutricionista a minha vida inteira, já fiz muita dieta, nunca adiantou, não tem porquê. Mas o foco é diferente. Então, quando a gente tem um paciente que a gente está preparando ele para a cirurgia bariátrica, eu vou começar já a trazer para esse paciente o que vai acontecer depois. Como vai ser a cirurgia, como vai ser o pós-operatório, o que ele vai precisar fazer para ele trilhar um caminho não tão desconhecido. Então, a gente já vai fazendo esse preparo. Então, é um preparo psicológico e emocional, né? A gente trabalha sempre em equipe multidisciplinar, então a psicologia também é fundamental nesse processo, toda a equipe médica, endócrino, né? Então, mas do ponto de vista nutricional, a gente vai começar a preparar esse paciente, né? Então, para essas mudanças que vêm, para ele saber como lidar com essas mudanças, mas também a gente vai olhar para um ponto mais técnico de ver os exames, ver se ele já tem alguma deficiência nutricional que precisa ser tratada, já avaliar o comportamento alimentar desse paciente. Então, normalmente são pacientes que têm transtornos alimentares, então a gente já vai começar o tratamento desses transtornos, sempre visando um melhor resultado no pós-operatório. E eu vejo isso uma diferença muito importante, aqueles pacientes que dão esse tempo, né, em que ele faz ali pelo menos 2, 3 meses de acompanhamento no pré-operatório, eles vão mais preparados para a cirurgia e a gente consegue ter mais sucesso no pós-operatório. E aí tem muita diferença entre o tipo de procedimento que é feito na bariátrica? Você consegue perceber isso? Tipo, quem faz sleeve, quem faz bypass? Não, no pré-operatório não. Aí é uma decisão em conjunto, né, da equipe, principalmente do cirurgião, essa escolha de bypass ou de sleeve, mas o preparo basicamente é o mesmo e a conduta de pós-operatório também é bem parecida. Tá? O que a gente vê é que no sleeve, normalmente a tolerância do paciente é um pouquinho maior, ele tolera uma quantidade de comida um pouco maior. No sleeve você não tem desabsorção intestinal, enquanto no bypass você tem, então o risco de deficiência no sleeve ele é menor, mas as chances de burlar a cirurgia no sleeve também é maior, porque o paciente... Como assim burlar? Como assim burlar? O que a gente fala hoje da cirurgia bariátrica, né, isso é um ponto muito interessante da gente levantar, é que as pessoas acreditam que a cirurgia vai fazer uma transformação, que é uma máquina... É um milagre, é uma máquina de entrar e sair Gisele Bündchen, né? E aí as pessoas... O que eu mais escuto no meu consultório é assim, nossa, esse mês eu emagreci 10 quilos, no segundo eu só emagreci 7. Falo, só?
Quando São 7 na tua quilos? vida você conseguiu emagrecer 7 quilos, né? Então, as pessoas, elas vão para a cirurgia com essa sensação de que a cirurgia vai resolver os problemas sozinhos. A cirurgia não é nada mais do que cortar um pedaço do estômago, no caso do bypass do estômago e do intestino. Tem algumas alterações hormonais que são importantes, existe uma redução de um hormônio chamado grelina, que é o chamado hormônio da fome, então as pessoas têm uma redução expressiva da sensação de fome, mas o que a gente precisa pensar, Não Marcos... necessariamente relacionado à saciedade, a quantidade de coisa que comeu. Isso, essa sensação de fome, aqui a gente fala assim, nossa, almocei, tem 4, 5 horas, estou com fome, essa sensação, ela se perde, porque isso é hormonal. Então, existe uma redução, porque a grelina é um hormônio produzido pelo estômago, então, quando você exclui esse estômago, reduz muito a quantidade de grelina que você tem. Então, essa sensação de fome ao longo do dia, ela reduz bastante. O ponto importante aqui de pensar é o seguinte, você come só por fome? Não. Quase ninguém come só por fome. E quando você pensa no paciente com obesidade grave, é um paciente que dificilmente ele come só por fome. Ele come porque ele está ansioso, ele come porque está feliz, come porque está triste, come porque está nervoso, come porque está numa festa. Tudo são vários motivos. Então, dentro do tratamento nutricional, a gente precisa trabalhar esses motivos também, porque se a gente pensar que o paciente não come só por fome e a cirurgia ela está tirando só a fome, essa cirurgia não vai resolver. Exato. E aí que entra esse burlar da cirurgia, porque o paciente ele não sente fome fisiológica, mas ele continua sentindo ansiedade, tendo estímulo, se ele come porque tem algumas pessoas que comem por recompensa, por exemplo, né? Tem gente que come por estresse, por nervosismo, por depressão, por diversos motivos. Exato. Mas se você não tratar isso, não vai adiantar. Então, no início, o paciente perde essa sensação de fome, mas ele pode continuar com essa vontade de comer e ele começa a se auto-sabotar, a burlar, né? As histórias que a gente escuta de pessoas que pegam bolo e batem no liquidificador, ou tem alimentos que E tem alimentos que muito comum, e principalmente existem alimentos que são difíceis de dar a sensação de saciedade. Pensa em sorvete, por exemplo, né? Você pode ter almoçado um monte. Você fala, não, mas cabe um sorvete, né? Então, o estômago está pequeno, mas esses alimentos que são de fácil consumo, né? Que não dão sensação de volume no estômago, a pessoa consegue. Entendi. E aí que ela se auto-sabota, né? Isso que eu falei de burlar a cirurgia, e aí a cirurgia não dá certo. Então, entendi. Ou a pessoa não emagrece, tá? Ou que é o mais comum, ela emagrece no pós-operatório porque ela está animada, aquele início que a gente chama de lua de mel da cirurgia, mas depois, né, de um tempo, o que vai acontecendo é que a pessoa gradativamente vai retomando aqueles hábitos, ela não gosta de fazer exercício, ela nunca fez porque ela nunca gostou, mas ela não consegue inserir isso na vida dela, ela vai retomando os hábitos alimentares antigos, que foi o que causou o ganho de peso, e aí ela volta a engordar. Então, hoje, as estatísticas de reaquisição de peso no pós-bariátrico, elas são muito altas. Entendi. E aí eu tenho duas perguntas principais relacionadas a essa parte, que podem ser mito ou não. A senhora vai tirar para a gente agora. Questão relacionada a cirurgia bariátrica, perda de peso, excesso de pele. O padrão nutricional pré e pós tem correlação com essa pele ou não tem nada a ver? Pouco. É por uma questão genética? Muito pouco. Essa questão da pele, a única coisa que poderia ajudar é o acompanhamento nutricional que vai minimizar um pouco a perda de massa muscular, que envolve um consumo proteico adequado, não necessariamente tomar o whey protein, né? Adequado, e exercício físico. Então, isso vai ajudar a minimizar a perda de massa muscular. Agora, o que eu sempre falo, inclusive falo nas minhas aulas e para os meus pacientes, é que a cirurgia bariátrica, a gente, na nutrição, enxerga como uma desnutrição controlada. Então, você quer que aquele paciente emagreça rápido. E esse emagrecimento rápido, ele tem um custo. Ele causa uma perda de massa muscular. E a gente precisa entender que a pele é como se fosse um balão. Ela estica, né? Imagina uma bexiga. Você estica, incha. Na hora que volta, não vai conseguir totalmente voltar. Então, existem algumas tendências genéticas de pessoas que têm essa elasticidade e volta. Existe uma relação com o tempo de obesidade, né? Então, pessoas que têm história desde ali da infância, talvez
né, vai ser mais difícil, porque a pele passou a vida inteira mais esticada, tem a ver com a idade, né? Então, pessoas mais novas. Oi, perdão? Questão de colágeno da pele. Questão de colágeno da pele, exatamente. Homens, normalmente, né, têm uma tendência a ter menos pele do que mulher, mas é muito difícil não ter esse excesso. E o peso, né? Então, se a gente comparar uma pessoa que operou com 120 de uma que operou com 220 quilos... Claro. Então, é muito difícil não ter. Existe aquele mito do tipo, a pessoa emagreceu rápido demais, por isso ficou com excesso de pele. Então, isso não faria tanto sentido. Não, isso faz sentido. A questão é que a cirurgia bariátrica, a gente quer que o paciente emagreça rápido. Entendi. Então, é muito difícil na cirurgia bariátrica você fazer com que o paciente emagreça devagar. Você perde o timing da cirurgia. Perfeito. Então, e como o paciente emagrece um grande volume, quase sempre ele vai ter uma perda de peso expressiva, que é o que a gente quer, só que o preço disso é que vai ter um excesso de pele, não tem muito como fugir. Entendido. E aí vem a minha outra dúvida relacionada principalmente a essa questão de burlar a cirurgia, que entra com outra coisa que você falou que gosta bastante de fazer, que a gente vai falar sobre, que é o controle de doenças crônicas, como dislipidemia e diabetes. Às vezes a pessoa tem uma obesidade acompanhada por diabetes, por uma dislipidemia, e muitas vezes melhora do padrão de dislipidemia e outras coisas após a cirurgia. Sim. Mas se há esse comportamento de burlar, provavelmente parte importante dessas doenças crônicas não se resolve. Não se resolvem. Essa é uma outra ilusão que o paciente tem, né? As pessoas acham que vou fazer a cirurgia porque eu quero ficar livre de todos os medicamentos que eu uso. Não, necessariamente. É o que a gente espera. Em alguns casos vai ter sucesso. Em alguns dos casos vai ter sucesso, né? E tudo vai depender da gravidade dessas doenças, do tempo de doença, de uma série de fatores. Alguns pacientes a gente vai conseguir tirar todos os medicamentos, mas outros não, né? Vai ter uma melhora do controle, ao invés de 4 medicamentos para o diabetes, ele vai tomar 2, enfim. Não, mas a gente não pode garantir que não vai tomar nenhum. E aí, às vezes a pessoa vai ter que... Às vezes não, a pessoa terá que trocar uma obrigatoriedade de tomar o remédio para ter a obrigatoriedade de tomar suplemento. Sim, com certeza. Exatamente. Sim. Então vai haver Isso. E a reaquisição de peso, ela vai estar associada a um retorno dessas doenças crônicas. Porque é o pacote da obesidade, né? É o que a gente hoje fala da obesidade como uma doença multifatorial inflamatória, né? Sim. Isso é um conceito bem amplo, mas eu falo assim, é o pacotinho, né? Então, a obesidade, ela está associada com diabetes, com hipertensão, com dislipidemia, gota, diversas doenças associadas. A Sociedade Americana hoje já coloca mais de 90 morbidades, né? Que podem estar associados. Significa que todo paciente vai ter tudo? Não, claro que não. Mas aumenta-se a chance e o risco. E aí, quando esse paciente ele emagrece após a cirurgia, se ele volta a engordar, ele volta a ter o risco. Então, ele pode retomar, né? Ele pode voltar a ter diabetes, dislipidemia, todas essas doenças que a gente colocou aqui. Muito bom. Pessoal, esse é o Papo 20, nós estamos chegando aqui mais ou menos na metade do nosso episódio. Lembra você, nossos episódios saem sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Por favor, curta e compartilhe esse e os demais episódios com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior parceiro. Se você tiver interesse de saber onde este podcast é gravado, nosso podcast é gravado na 20 Medical Offices, que é um coworking voltado para profissionais da área da saúde, aqui na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Então, profissionais como médicos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, enfim, profissionais da área da saúde no âmbito geral, que estejam procurando algum local para atender, que venha para agregar a estrutura de atendimento desse profissional, a 20 Medical Office certamente oferece uma grande infraestrutura para auxiliar nesse quesito. Então, se você tem um interesse, você pode acessar o Instagram da 20 Medical Office pelo @20 Medical Office, lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI, e lá você vai ver fotos, vai ver um lounge, vai ver os consultórios, tem consultório com sala de procedimento, consultórios voltados mais para a parte de psicólogos, enfim, temos uma infraestrutura maravilhosa para profissionais de saúde. Por favor, se você tiver interesse, acesse e conheça. Se você quiser marcar uma visita, também te receberemos aqui, o João, uma pessoa espetacular, vai recebê-los aí para poder apresentar a nossa infraestrutura, e você vai ver que é isso aqui que vocês estão vendo no nosso cenário e muito mais. E, além disso, você vai ter a possibilidade de conviver com pessoas assim, com
um currículo e com uma expertise tão gigantesca quanto da doutora Raquel. Se você quiser seguir o nosso Instagram do podcast, é @papo20, vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. Lembrando que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. O meu Instagram, se você tiver o interesse de me seguir, ficarei extremamente lisonjeado com isso. É @reumato.marcos.moreira. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na Vinci. Por último, e mais importante, o da doutora que nós estamos recebendo hoje é @DRA Raquel Freire. Lembrando que o Raquel dela é com CH. Está aparecendo aqui na tela em algum lugar também. Maravilha, doutora. Vamos falar agora um pouquinho sobre um tema que ele é extremamente recorrente. Você falou aqui pelos idos de 2017, mas eu vejo isso até hoje como uma questão bem importante, que é a questão do glúten. Você falou uma coisa que eu falo até de maneira um pouco repetitiva aqui no podcast, que no consultório de reumatologia eu percebo muitas vezes o paciente que ele tem um quadro inflamatório puxado por um processo de inflamação intestinal, mas que não necessariamente se traduz numa doença de fato. Quando você faz um montão de exame, um monte de coisa, não surge. Mas aí você falou, como é que é? Sensibilidade ao glúten não celíaca. É isso. E vamos falar disso. Maravilha. Então, quando a gente pensa no glúten, né, tão falado glúten, o glúten é uma proteína. Ele está presente no trigo, na aveia, na cevada e no centeio, tá? Eu só vou deixar um adendo aqui, que eu acho que isso é uma informação de grande importância para todo mundo. Não existe aveia sem glúten. O glúten, ele é uma proteína presente na aveia. O que existe, que se vende no supermercado, é uma aveia não contaminada com trigo. E aí vem uma nova informação. O glúten do trigo é diferente do glúten da aveia. A proteína ela é ligeiramente diferente. Então, no trigo você tem uma proteína chamada gliadina. Na aveia você tem uma proteína muito parecida, de estrutura muito parecida, chamada avenina. Mas elas são ligeiramente diferentes. A sequência de aminoácidos é ligeiramente diferente. A gliadina do trigo é a proteína mais estudada e a mais imunogênica, a mais inflamatória, problemática. Então, tem alguns... A gluteína é a mais gliadina. É a mais problemática e a mais estudada, que é a do trigo. É muita informação mesmo, é confuso. Então, só para dizer que não existe aveia sem glúten, porque a aveia ela tem avenina. Mas a avenina é de boa. Ela não é de boa, ela é menos imunogênica. Entendi. E aí depende para quem. Então, alguns pacientes, eles não toleram a gliadina, mas eles têm uma certa tolerância à aveia. Então, eles têm uma maior intolerância ao glúten, mas eles toleram melhor a aveia. E tem alguns pacientes que não toleram nenhuma das duas, que é o mais comum. Desculpa, agora uma pergunta enfiando no meio disso. Existe o antigliadina, mas existe antiavenina também? Não, pelo menos que eu conheça. Que eu também não conheço. Tá? Mas a pessoa que vai ter intolerância à aveia, com certeza ela tem ao trigo. Meu ponto aqui é que eu vejo muitos pacientes na clínica, eu já vi isso muitas vezes no meu consultório, assim, eu quis tirar o glúten da minha alimentação para testar. E aí todas as receitas, tudo onde ela poderia colocar farinha de trigo, ela põe farinha de aveia sem glúten. Que ela pagou uma fortuna no supermercado por aquela sem glúten que não existe. E aí ela não melhorou. E aí ela, então, não, meu problema não é com glúten, porque eu tirei o trigo. Entende? Então, é essa confusão. Então, a pessoa tem que tirar trigo, aveia, cevada e centeio para testar se ela realmente tem algum problema com glúten. Então, eu queria deixar só esse adendo, porque eu acho que isso é uma informação para o público muito importante. E eu vejo profissionais, é muito confuso, né? Eu dou aula na nutrologia, como você colocou, são médicos estudando nutrologia, e eu vejo que, inclusive, eles que estão nessa área fazem muita confusão com isso, tá? Então, primeiro, não existe aveia sem glúten, tá? Essa aveia que vende no supermercado, ela é não contaminada com trigo. Então, o nome dela deveria ser aveia sem trigo, porque existe e não sem glúten, porque existe essa confusão, tá? Entendi. Mas vamos voltar lá no início da sua pergunta, né? Desculpa, antes da gente voltar, desculpa interromper o raciocínio, mas tem também o negócio do trigo de não sei de quando, que era sem glúten. Isso é balela. Balela. Existe sim uma modificação genética do trigo ao longo do tempo e blá, 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 tá?
Mas isso não é o mais importante, tá? A gente sabe, do ponto de vista de ciência, existem estudos científicos suficientes para isso, para dizer que a gliadina, ela é sim né, o glúten, ele tem sim uma característica inflamatória. Entendi. Vamos começar do início para a gente tentar entender melhor. Então, o que a gente fala hoje em relação a doenças associadas ao glúten? Na verdade, chama de desordens associadas ao glúten. Existem 3. Então, existe a alergia ao trigo, olha a confusão. Então, aí a gente está falando só do trigo, tá? Mas é um processo alérgico, que aí você, como médico, vai entender até melhor do que eu, né? Mediado por IgE, é um processo bem característico como alergia, com os marcadores ali sanguíneos, principalmente voltados para IgE, que são de alergia, tá? É raro. Conheci, acho que uma pessoa que tem. E geralmente quando dá é mais dramático. Então é bem dramático, é um quadro bem dramático, você tirou, melhorou, não tem aquele quadro inflamatório, aquela doença crônica e arrastada. Tá? É um quadro como uma alergia a camarão, né? Um quadro bem pontual, uma doença bem rara, tá? Mas existe, tá descrito na literatura. E aí depois a gente tem a doença celíaca, que é uma enteropatia, né? Então uma doença provocada pelo consumo de glúten, desses 4 alimentos que eu comecei falando, tá? O glúten é como se, vamos falar de uma forma leiga aqui, é como se você comer o glúten, ele chega no intestino, ele vai ser reconhecido pelo seu sistema imunológico como um corpo estranho, né? Como uma bactéria, algo que precisa ser combatido. Então, ele alerta seu sistema imunológico que aquilo precisa ser combatido. Claro. E aí o sistema imunológico é como se fosse o sistema militar, né, de defesa. E aí vem aquele monte de soldado, um monte de gente, começa a atirar para matar esse inimigo. Claro. E aí esse monte de bomba, né, essa reação do seu sistema imunológico destrói o seu intestino. Então, teoricamente, teu corpo está tentando ajudar, porque ele está tentando eliminar um componente que ele acredita que não deveria estar ali. Então, essa é a doença celíaca. Existe um componente genético da doença celíaca presente em 95% das pessoas. Ou seja, de 90% a 95%. Não, então assim, 90% a 95% dos pacientes celíacos têm essa alteração genética, tá? É o contrário. O que significa que existem ainda 5% a 10% de pacientes que têm doença celíaca, mas não têm esse marcador genético. Estou falando só porque às vezes a pessoa fala, eu fiz o meu teste genético, deu negativo, então eu não tenho. Não, a gente ainda vai ter alguns pacientes nesse bloquinho. Então, a doença celíaca é uma doença bem descrita na literatura, né, como essa enteropatia. Normalmente, ela é uma doença ali de primeira infância. Ela pode ter um gatilho na vida adulta, mas é raro, tá? Existem casos, mas é uma doença principalmente que já se manifesta na infância. Tem gente que se manifesta, tem sintomas, mas passa a vida lidando com aquilo de uma outra maneira, né? Demora muito tempo a ter esse diagnóstico fechado. E aí ela vai ter o diagnóstico na adolescência, numa vida adulta, mas a doença pode ter começado bem cedo na infância. Então, é uma doença fechada, bem descrita na literatura, em que a gente já tem ali os marcadores sorológicos, né? Você mesmo citou o antigliadino, o antiedomísio, a gente tem esses marcadores que a gente faz, e o padrão ouro de diagnóstico é a biópsia intestinal. Então, você faz uma biópsia, vê como tá, tira glúten por 6 meses, repete a biópsia sem glúten, vê se melhorou, faz o teste de prova, volta com glúten, testa de novo. Esse é o padrão ouro, tá? Então, essa é a doença celíaca. E a gente abre a terceira caixinha que você está curioso para saber, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, vou voltar a falar do meu professor, o Alessio Fasano, né, que é esse professor de Harvard. Ele vem há mais de 20 anos estudando o glúten, e ele veio com essa descrição, ele mais um outro pesquisador italiano, me desculpa, agora eu não vou lembrar o nome dele, eles foram os primeiros a descrever essa nova doença, que ele coloca nessa nova caixinha, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca. E aí, o que a gente está falando aqui, Marcos? Pacientes que clinicamente eles apresentam algum tipo de resposta ao glúten, porque o glúten é uma proteína inflamatória, a ciência já mostrou isso, depois eu termino essa linha. E aí essa pessoa não apresenta nenhum marcador de doença celíaca. Então ela não tem um marcador genético, ela não tem nenhum marcador de anticorpo, então ela não pode ser diagnosticada como uma pessoa que tem doença celíaca.
tá? E aí a gente pode colocar ela nesse diagnóstico de sensibilidade ao glúten não celíaca. E, infelizmente, essa doença, ela ainda está... alguns médicos ainda não aceitam, até alguns congressos internacionais, tem gente que acredita que não seja uma desordem à parte, mas que seja uma manifestação de uma síndrome de intestino irritável, por exemplo, então ela estaria em outra doença, mas eu vejo como uma mera nomenclatura, né? Eu acho que o importante é para o paciente, que a pessoa entenda que, porque, né, lá, voltando em 2014, todo mundo queria tirar glúten. E aí todo mundo tinha, né? Todo mundo, sou sensível a glúten, todo mundo tirou. Aí depois um monte de gente fala, não, besteira, isso aí não existe, não. Não mudou nada na minha vida. Não, assim, ou você tem doença celíaca ou não tem, é binário. Muito profissional hoje enxerga Preto ou binário. branco. Preto ou branco. Você tem os marcadores, você tem doença celíaca. Você não tem os marcadores, vai comer glúten, seja feliz e frescura sua, né? Não. Então, a gente tem, sim, um grupo de pessoas com sensibilidade ao glúten que não tem um marcador de doença celíaca, mas que clinicamente responde bem a você tirar o glúten, tá? Posso falar mais um pouquinho de glúten? Pode. Eu acho que uma outra coisa legal da gente trazer é que o glúten, ele tem sim essa característica inflamatória. Acho que isso é uma das coisas que eu mais falei lá em 2015, 2016, quando eu acabei o meu doutorado, porque eu publiquei, né, um dos meus achados de doutorado era que o glúten engordava. Então, quando eu fazia... Engorda, tá? Ele tem uma característica obesogênica em camundongo, ponto. É isso que eu posso falar do meu doutorado. Como que a gente traz isso para a clínica? Desculpa. O que você fazia com o camundongo? Você alimentava ele só com trigo? Não, a gente fazia... O camundongo, ele tem uma dieta padrão, que é uma ração de camundongo, bem controlada em termos de proteína, carboidrato, que é a ração que a gente dá para o camundongo. E tem a ração que a gente dá para o camundongo ganhar peso, que é uma ração... É até engraçado, mas a gente põe banha e groselha na ração. E essa ração, ela mimetiza, né? Ela faz com que o camundongo fique obeso em algumas semanas, como se fosse o que acontece com o ser humano. Perfeito. Então, eu estou comendo uma dieta rica em gordura e rica em açúcar e ganho peso. Então, o que a gente fazia era fazer duas dietas exatamente iguais, com o mesmo teor proteico. Em uma a gente coloca trigo, em outra a gente coloca outras proteínas, basicamente caseína. Geralmente O do glúten ganha mais peso. Eu passei 4 anos repetindo, e sempre os camundongos que ficavam na dieta com glúten, eles tinham um ganho de peso ligeiramente superior. Estatisticamente, foi isso que eu publiquei no meu doutorado. Só que como que eu vou trazer isso para a prática clínica, né? Eu acho que é o mais importante, porque as pessoas vão ler isso e vão falar, nossa, a Raquel está aqui dizendo que glúten engorda. Não, estou dizendo que glúten tem uma característica obesogênica. Da mesma maneira que a gente sabe que o açúcar tem uma característica inflamatória, que a gente sabe que álcool tem uma característica inflamatória, que a gente sabe, por exemplo, que a gordura, principalmente a gordura saturada, ela é reconhecida por células do sistema imunológico no intestino, ela desencadeia uma reação inflamatória. Então, isso a gente sabe, né? Mas ninguém fica demonizando essas coisas. Então, o glúten é a mesma coisa. A gente precisa aceitar que o glúten tem uma característica inflamatória e obesogênica. E essa característica inflamatória, eu vou adicionar uma outra informação, ela pode ser agravada se você não tem uma boa saúde intestinal. Aí a gente abre uma outra caixinha. Que tem a ver com a microbiota. Que tem a ver com a microbiota, exatamente, tá? Mas ele tem essa característica inflamatória, sim. Então, hoje eu brinco que eu defendo a ideia da dieta low glúten, que é uma dieta saudável, que é uma dieta em que você não precisa zerar totalmente o glúten, porque ele faz parte, mas não é uma dieta totalmente gluten-free. E aí eu acho que muito dessa dificuldade que você deve ver na clínica, né? Eu tirei glúten, mas eu não emagreci, então não tem nada a ver isso para mim. Se a pessoa tira glúten e começa a comer wafer sem glúten, bolo sem glúten, cookie sem glúten, você está trocando 6 por meia dúzia, né? Você está tirando algo que é inflamatório, que é o glúten, mas você está colocando mais gordura, mais açúcar, um monte de coisa. E eu já vi isso acontecer com muito paciente. Então, a gente precisa entender que eu hoje defendo muito essa ideia da gente reduzir o glúten na alimentação, uma dieta low glúten, que é o caminho saudável para todo mundo, né? Então, um pouco de glúten, uma saúde intestinal adequada, que vai propiciar com que você tenha uma boa digestão desse glúten, ele vai ficar, vamos dizer, menos inflamatório para você.
dentro desse contexto de alimentação saudável. Mas se você tem um paciente que tem doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca, ele deve excluir o máximo possível. Entendido. Desse glúten. Faz sentido? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Muita informação. Não, de forma nenhuma. Justamente por causa disso. Na prática, eu vejo demais. E a pessoa manifesta com dor, não tem achado o clássico de doença reumática, mas tem aquele padrão inflamatório intestinal, não tem nada clássico para doença reumática, não tem nada clássico para doença inflamatória intestinal, e você fica... O que eu faço? E aí? Isso. Né? E aí você fica naquela, poxa, você tem que mexer alguma coisa na sua parte dietética, acho que vai melhorar, mas eu não sou profissional indicado para isso. Sim. E aí você manda para algumas pessoas, exatamente. Agora, tem agora um profissional indicado. Sim, porque às vezes fica nessa, poxa, não é um termo tão bem difundido, pelo menos, até o momento. Mas aí você já chegou até a puxar o gancho. Tem algumas coisas que você falou para mim também de análise de DNA, teste nutriogênico, mas eu queria pular um pouco isso e partir para a parte de microbiota, de análise de microbiota intestinal. Se você puder explicar para a gente o que, como faz. Bom, vou tentar resumir, porque senão a gente vai falar mais uma hora sobre isso, né? A microbiota intestinal, ela ganhou um peso muito importante nos últimos anos, né? E a gente tem visto aí que esse vou pegar aí dos últimos 5 a 10 anos, vem se estudando muito sobre microbiota intestinal. Em 2014 saiu um artigo publicado se não me engano foi na Nature ou na Science, perdão aí a revista se eu confundir, mas foi um artigo muito legal que eles pegaram camundongos germe-free, você sabe o que é isso? É um camundongo sem microbiota, um camundongo estéril, super difícil de trabalhar, você tem que trabalhar num ambiente super estéril, comida estéril, você enfia aquelas luvas assim para manipular, mas existem esses camundongos, e aí eles pegaram a fezes, né, de camundongos alimentados com uma dieta padrão e fezes de camundongos alimentados com essa dieta hiperlipídica e hiperglicídica, né, rica em gordura e rica em açúcar, e os camundongos não eram obesos. Então, eles pegaram fezes de camundongos de peso normal, fezes de camundongo... E os dois free bactéria? Não, normal. Pegaram as fezes desses 2 camundongos e inseriram nos camundongos sem bactéria. Entendi. E aí o que eles viram que os camundongos sem bactérias que receberam a microbiota dos camundongos obesos ficaram obesos. Caramba. Esse foi um estudo de 2014, foi um breakthrough da ciência para trazer essa ideia para a gente de que, tem alguma coisa aí, né? Então, o que é essa microbiota intestinal? Microbiota intestinal são todas as bactérias, é como se fosse um ecossistema que vive no nosso intestino. Então, a gente está falando aqui de mais de 10 mil espécies diferentes de bactérias e tem vindo aí estudos mais novos falando que existem fungos, existem vírus também compondo aí todo esse ecossistema. Existe hoje o que a gente chama da microbiota em equilíbrio, que é como se fosse, vamos pensar ali numa floresta, num ecossistema, tá todo mundo funcionando bonitinho. Tem bom, tem ruim, né? Mas tá todo mundo vivendo ali em equilíbrio. E aí isso vai trazer uma boa saúde para você. Se existe algum desequilíbrio, então se existem algumas espécies de bactérias que estão crescendo mais do que outras espécies, então se a gente vê esse desequilíbrio, hoje isso é chamado de disbiose intestinal, você já deve ter ouvido falar disso, né? E esse desequilíbrio de microbiota, ele está associado a diversas doenças. Por quê? Porque existem mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. E essas bactérias, elas estão vivendo ali, elas só podem se alimentar do que a gente entrega para elas, né? Do que a gente come. E essas bactérias, elas vão metabolizar o que a gente come e elas vão ser encarregadas por manter essa saúde do intestino. Então, imagina, né, se a gente pensar numa floresta ou num rio, no mar, como se fosse aquele ecossistema que está vivendo ali, todos os peixinhos no mar, e de repente você está ali com uma água totalmente poluída. Um monte de peixe vai morrer, alguns vão sobreviver e você vai viver nesse desequilíbrio. Então, isso que é a disbiose intestinal. E aí, essas bactérias, né, que estão vivendo ali, deveriam estar em pequena quantidade, mas estão em grande quantidade, elas estão produzindo metabólitos e que esses metabólitos vão ser absorvidos pelo teu corpo e eles hoje estão, né, a ciência está mostrando cada vez mais estudos fazendo essa correlação dessa disbiose, dessa alteração, dessa produção alterada de metabólitos com doenças.
Então, a gente vai ver dentro da reumatologia, né? Você tem estudos mostrando isso. Sim, o muito. famoso eixo intestino-cérebro, Sim. né? Então, hoje tem até doenças, por exemplo, falando do autismo associado a isso, de doenças neurológicas. Hoje a gente tem a depressão, né, associada a essa alteração de microbiota, porque a microbiota deveria estar produzindo serotonina, e aí se você tem uma disbiose, essa produção ela vai estar alterada, e isso tudo vai mexer com a saúde, né? Então, o intestino ele está ganhando essa enorme importância. E aí que vem essa análise de microbiota, né? Então, como que eu sei se eu tenho disbiose, se eu sei que eu tenho uma alteração? Então, isso pode estar manifestado em sintomas. Então, pessoas que têm queixas intestinais, pessoas que têm um excesso de produção de gases, muita distensão abdominal. O cheiro tem correlação, porque você imagina ali uma água totalmente poluída, né? E as suas bactérias totalmente trilocas, desequilibradas em termos de proporção, né, do que deveria ter em maior quantidade. Então, isso tem a ver com cheiro, isso tem a ver com esse excesso de flatulência, que vai levar a uma distensão abdominal, pacientes que têm diarreia, pacientes que têm intolerância à lactose, né? Pode ser que a pessoa tenha uma intolerância à lactose, pode ser que ela não esteja tolerando porque ela está com essa inflamação bagunçada, tá? Então, o glúten é a mesma coisa, né? A gente sabe que essa disbiose ela vai estar associada a uma alteração de permeabilidade intestinal. Estou tentando simplificar aqui porque o processo é muito complexo, mas a disbiose ela vai alterar você lembra das chamadas proteínas de junção firme, tight junctions, que a gente chama? Não sei se você vai lembrar disso. Entre as suas células, os enterócitos, né, que são as células do intestino, elas são ligadas uma na outra por essas proteínas de junção firme. E existe uma alteração na produção dessas proteínas e o intestino ele fica mais permeável. O intestino ele é permeável, perfeito. Ele fica excessivamente permeável. E aí você pode ter passagem por esse intestino que deveria estar filtrando muito bem o que passa coisas que você não gostaria, inclusive pequenas bactérias. Leva um quadro chamado de endotoxicemia sistêmica, e essa que é uma inflamação, né? Se tem passagem ali de LPS, de bactérias que não deveriam, pode estar, por exemplo, chegando no sistema nervoso e levando a uma inflamação de sistema nervoso também, e uma coisa vai puxando a outra. Entendi. E aí é o que a gente vê no quadro inflamatório do paciente. Então, você, por exemplo, como reumatologista, você vai trabalhar com doenças essencialmente inflamatórias, né? Não estou dizendo que a causa está toda no intestino, mas tem muito correlação. E aí não adianta nada você encher o paciente de anti-inflamatório, de medicação, se você não está tratando ali conjuntamente a causa do problema. E aí é que entra os testes de análise de microbiota, porque até alguns anos atrás isso era muito restrito ao laboratório, né, ao científico, e eu já fiz isso, né, em laboratório há muito tempo, mas era muito restrito à pesquisa científica porque testes muito caros. E aí o que a gente está tendo é isso, conseguindo chegar na clínica, popularizar um pouco, né, essas análises. Então, hoje tem laboratórios que prestam, você manda uma amostra de fezes, é quase que um cotonete sujo, de tão rica que é essa técnica. Aí, no laboratório, eles fazem uma extração do DNA das bactérias das fezes e roda num programa estatístico complexo que vai dar para a gente um mapeamento de bactérias daquele paciente. Esse que é o teste de análise de microbiota. E aí a gente vai ter ali, né, hoje sabe-se o que seria o considerado normal, saudável, e aí vai fazendo todas as comparações. E aí, você descobriu que está bagunçado. Sim. E aí? E aí? Aí eu sei quais bactérias estão aumentadas, porque se o paciente chega com todo sintoma, não preciso fazer esse teste para saber que ele está bagunçado. Estou sabendo que ele está bagunçado. Mas como que eu vou tratar? Então, eu posso tratar de uma maneira genérica, mais empírica, né? Assim, então vamos fazer o grosso. Tirar o que eu sei que provoca alteração de microbiota, melhorar o que eu sei que melhora a microbiota. Estamos falando de alimentos, né? Que pioram, que melhoram. A gente pode fazer isso de uma maneira bem genérica. Empírica. Funciona. Quase sempre vai ajudar. Mas quando a gente tem ali o teste, eu sei quais as espécies de bactérias estão faltando, quais espécies de bactérias estão aumentadas. E hoje a gente já tem conhecimento suficiente para saber quais são os suplementos, quais são os alimentos que podem ajudar a rebalancear.
E aí eu posso repetir esse exame daqui 6 meses, daqui 1 ano, para ver o quanto melhorou, né? E esse estudo ele vai muito além. E hoje as pessoas estão tratando todo mundo com probiótico, né? O probiótico é empírico. Eu falo isso, as pessoas acham que eu sou doida, porque todo mundo sai com uma prescrição de probiótico de um consultório, né? Médico, como se aquilo fosse resolver. Só para que as pessoas saibam, o empírico é para quem está assistindo, né? Porque existe o científico, que é baseado em trabalho, o empírico... Sim. É o empírico que eu digo no sentido, assim, de que vamos voltar no raciocínio. A definição de empírico, só para as pessoas entenderem. O empírico é aquilo que a pessoa... Que você está fazendo... até tenho dificuldade de definir. Que você está fazendo sem um critério refinado. Tirou da sua cabeça, sem definição científica propriamente dito. É isso que é empírico. Isso. Tá? Então, Obrigada. se eu cheguei pela minha experiência de vida e falou, olha, eu já atendi 50 pacientes e dos 50 eu dei para 35, melhorou. Isso eu vou dar para você também. Isso é empírico. Você está colocando se eu pego, no bolo. Exato. Se eu pego um estudo científico que estudou 10 mil pessoas, um estudo bem feito, não sei o quê. Isso é o contrário de empírico, que aí é o científico. Perfeito, obrigada. Mas essa a ideia. O que é o probiótico? Né? O probiótico são bactérias boas, tá? Que foram ali estudadas como as principais bactérias boas para todo mundo. E qual que é o ponto aqui? Quando a gente pega a microbiota, a gente está falando de 10 mil espécies de bactérias. Quando você pega um probiótico, você sabe, né, quantas bactérias tem ali? Não sei. Nós estamos falando de 4, 5 espécies. Caramba. Diante de 10 mil, né? Então, eu não sou de prescrever. Não, porque eu vejo assim, a maioria das pessoas prescreve probiótico para todo mundo, né? Não quero te colocar nesse bolo da maioria. Tanto que eu nem sei quantas. Mas 5 espécies. Depende da marca. Tem marca com 1, tem marca com 2, tem marca com 4, 5, tem marcas importadas com 8, com 10. É melhor tomar Yakult. Mas não passa muito com lactobacílico, pelo menos é gostoso. Ela vai bater em mim. Não vou, eu prescrevo probiótico, né? Assim, o que eu quero dizer é quando a gente prescreve probiótico, você está dando ali uma quantidade muito pequena de espécies, acreditando que aquilo vai resolver o problema. Então eu falo assim, é como se você pegasse um oceano sujo e jogasse alguns peixinhos ali e acreditasse que vai resolver. Não vai. Primeiro, se o oceano estiver poluído, os peixes vão morrer. Então, se você está dando probiótico para uma pessoa com um intestino poluído, vai morrer. Não vai colonizar, não vai sobreviver. Então, o que a gente precisa pensar é como limpar esse intestino, como melhorar essa saúde intestinal. E quando eu tenho o teste da análise de microbiota, eu sei exatamente qual probiótico eu posso prescrever. Então, eu não vou prescrever um probiótico que eu dou para todo mundo. Eu prescrevo um probiótico específico para aquela pessoa. E eu sei qual a dieta, a suplementação específica. Isso? Não. Tem várias farmácias hoje que manipulam, né? Mas, assim, de modo geral, a maioria vai ser bifidobactéria ou lactobacillus, que são os principais. Mas quando a gente tem essa análise, a gente tem uma resposta, né, mais individualizada, mais personalizada, em que eu vou ali conseguir mapear melhor se essa pessoa ela precisa melhorar a ingestão proteica, precisa reduzir de carboidrato, qual suplementação que eu vou conseguir fazer. Enfim, ela dá mais possibilidades para a gente trabalhar e eu consigo, né, acompanhar isso ao longo do tempo, visando chegar numa microbiota saudável. Excepcional. Olha, vou te falar uma coisa, eu teria perguntas aqui para te fazer por pelo menos mais umas 2 horas facilmente, porque além de interessante, é fascinante, dá para ver que você sabe muito o que você está falando. Esse episódio ele vai ficar disponível no YouTube. A gente estava conversando aqui, é um objetivo da doutora, com um sonho, inclusive, colocar isso em cursos que ela vai fazer, né? Ainda não está disponível na data específica da gravação deste episódio, mas mais para frente, se você estiver assistindo mais para frente, vale a pena. Tem até um site que é o raquelfreire.com.br, lembrando que o Raquel é com CH, talvez no momento em que você estiver assistindo, mais para frente de 2024, que é quando a gente está gravando, talvez já esteja disponível. São 3 cursos que ela já tem montado e tudo mais, a gente não vai falar aqui porque isso ainda não está disponível, mas vale a pena você procurar, se estiver assistindo isso um pouco para frente, aproveite para você curtir e compartilhar também, que é importante, tá? Divulgar o Papo 20 é bom também. Mas, diante disso, infelizmente a gente está chegando na parte final do nosso episódio, é uma pena. Que pena. Mas, olha, eu acho que a gente vai ter que te chamar aqui mais vezes, porque é muita coisa e é muito
muito interessante. E é muito bom a gente conversar com quem realmente sabe o que está falando, né? Então, é muito bom mesmo. São 20 parabéns. anos, obrigada. São Parabéns. 20 anos de muito estudo e eu sempre fui... só para finalizar, né? Eu falo que hoje, assim, os meus 15 anos de bancada, passei quase 15 anos fazendo pesquisa científica ali, trabalhando com camundongo, com célula. Isso me permite hoje fazer o que a gente chama de ciência translacional, com um pouco de segurança, que é traduzir o que o artigo científico está publicando, como que eu posso trazer isso para a minha clínica. Eu acho que essa é uma grande dificuldade dos profissionais hoje, porque a gente lê um artigo, você lê o título, você fala, opa, glúten engorda, então você não pode comer glúten. Não é por aí, né? Então, acho que eu falo muito isso, assim, que os meus anos de prática de ciência, de bancada de laboratório, hoje me ajudam a trazer para a clínica como aplicar, né? Como que a gente transforma a ciência em prática clínica, né? E os meus cursos, que são os meus projetos futuros aí, os meus sonhos, eles vão ser sobre isso, né? Você me permite falar, né? É um curso de bioquímica básica, em que eu quero fazer as pessoas entenderem bioquímica, porque é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem dentro da medicina e todo mundo precisa de saber bioquímica. Um curso de bioquímica aplicada, que é como traduzir essa bioquímica do livro de bioquímica básica, como que eu trago isso para a minha prática. E um curso de dietas da moda, que é para a gente falar, né, as verdades das dietas sem glúten, do jejum intermitente, das dietas low carb, cetogênicas, que esse abre um outro assunto que a gente não conseguiu trazer aqui hoje, mas que é um assunto também que eu venho estudando há bastante tempo e como colocar isso na clínica. Então, em breve, esses projetos vão sair do papel. Muito bom. Em breve mesmo, hein? Vou te cobrar isso. Porque eu serei um aluno, certamente. Bom, mais uma vez, pessoal, esse é o Papo 20. A gente tem episódios sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Peço a você para curtir e compartilhar esse episódio com quem você ama e gosta. Lembre-se que você é o nosso maior parceiro. Mais uma vez, esse e os demais episódios do nosso podcast são gravados no espaço da 20 Medical Offices, que é um cowork voltado para profissionais da área da saúde, nutricionistas, médicos, psicólogos, por aí vai, enfim, profissionais da área da saúde de maneira geral que procurem um lugar para atender aqui na região de São José dos Campos. Se você se encaixa nesse perfil, cogite a 20 Medical Offices para ser sua parceira. Você pode acessar fotos e mais dados sobre a 20 Medical Offices no Instagram do @20 Medical Offices, lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Se você quiser fazer uma visita, será muito bem recebido. Temos uma equipe para te receber aqui e apresentar as instalações. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Vai ser parecido com isso aqui. Além do espaço, que é muito agradável, você ainda tem a oportunidade de conviver com pessoas como a doutora Raquel aqui, que é excepcional, né? Vamos ser sinceros. Fazer um network desse nível aqui é para poucos, né? E de qualquer maneira, se você quiser seguir também o Instagram do Papo 20, você pode acessar pelo @Papo 20, mais uma vez 20 de Leonardo da Vinci. E o meu, se quiser também, eu ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20 Medical Office. O meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. E o da doutora, que nós estamos recebendo aqui, infelizmente estamos chegando no final do episódio, é DRA, de doutora, Raquel Freire. Lembrando que o Raquel dela é com CH, está aparecendo na tela aqui em algum lugar para você seguir lá. @DRA.Raquel Freire. Minha voz já está acabando já. Doutoras, no final dos nossos episódios já é tradicional que a gente sempre lança um desafio, que é meio complexo muitas vezes. A gente sempre pede os nossos convidados para se definirem em não mais do que 2 minutos para falar sobre si. Então, por favor, aceite o nosso desafio e em não mais do que 2 minutos, quem é Raquel Freire? É difícil resumir, né, tanta história, tanta coisa, mas eu me resumiria como uma nutricionista apaixonada por nutrição, apaixonada por ciência. Sou professora, pesquisadora e sou mãe dos meus gêmeos, Nicolas e Gustavo, hoje com 1 ano e meio. E eu acho que passei os 2 últimos anos sendo mãe, né? Então me defino aí como nutricionista, pesquisadora, professora e mãe. Muito bom. Parabéns, parabéns. Bom, mais uma vez, se você estiver assistindo esse episódio aí mais para frente, pesquisa lá que você vai achar os cursos da doutora que ela vai fazer certamente, tá bom? A gente também tem aqui o nosso rito, a gente sempre encerra com uma frasezinha de efeito, muitas vezes frasezinhas mais emocionais, outras vezes nem tanto.
E hoje nós vamos com uma frase de Eduardo Galeano, que é um jornalista e escritor uruguaio, que viveu entre 1940 e 2015. Até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caçada continuarão glorificando sempre o caçador. É isso. Muito obrigado pela gentileza da audiência de vocês. Saibam que os nossos episódios são feitos com muito carinho para trazer conhecimento, para levar conteúdo de qualidade para você e sua família que está assistindo. Esse é o Papo 20. Voltamos às quintas-feiras, sempre às 8 horas da noite, com novos episódios. Muito obrigado pela sua gentileza. Valeu!